Fala pessoal, vamos para a segunda parte do aulão da revisão aí, né? Quase que uma revisão de legislação para o concurso da GCM de Rio Preto, que vai acontecer agora, dia 15 de setembro. Quem está animado por aí, quem está estudando bastante, manda um joinha, manda um comentário aí embaixo. Não se inscreve, não se esquece de se inscrever no canal. Lembrando que essa é a segunda parte da aula. Nós já passamos a primeira parte, falamos alguns trechos do direito constitucional, da Constituição, falamos também da Lei 13.022, e agora vamos falar um pouquinho da 331. Não dá para falar a lei inteira, como eu já expliquei, a matéria é muito extensa. Não dá para falar também a lei de crimes inteira, a gente trouxe algumas partes do processo penal, então a gente vai ver bastante coisa. Só não se esquece de se inscrever no canal antes de começarmos esse vídeo. Obrigado por você estar acompanhando aqui e boa sorte na sua prova. Vamos lá. Lei 331, já trouxe aqui direto o artigo 8º. Compete ao Guarda Civil Municipal, teve uma alteração ali, Guarda Municipal com a Guarda Civil Municipal, né? Executar função de motorista ou encarregado de viatura, encarregado de plantão, armeiro e operador. Pessoal, no plano de carreira, na 331, nós temos a carreira, a base da hierarquia, né, que o pessoal vai entrar, a meia igreja, o pessoal que está aqui assistindo esse vídeo, a meia igreja, vai comentar amém lá nos comentários. O pessoal que vai ingressar na guarda vai entrar como terceira classe, certo? É a base da pirâmide. Depois ele vai para a segunda classe, primeira classe, subinspetor, inspetor, e aí o resto dos cargos são comissionados, né? Então, o que eu trouxe assim de diferente? No terceira, segunda classe, ele vai falar mais ou menos parecido. Executar a função de motorista, ou encarregado de viatura, e etc. E algumas outras funções todas iguais. O que vai mudar é que no primeira classe, aqui ó, primeira classe, compete ao guarda civil municipal de primeira classe executar a função de motorista ou encarregado de viatura, encarregado de plantão, armeiro e radiooperador. Só na primeira classe tem essa questão aqui de encarregado de plantão, armeiro e radiooperador, beleza? Importante decorar. Adicional de RETEP, né? O RETP, que é um adicional de regime trabalho policial. Ele corresponde ao trabalho caracterizado pelo cumprimento de horário irregular, natureza de função, sujeito a plantões noturnos e outros similares, na forma da lei, do regulamento, observado sempre as características e peculiaridades e necessidades do serviço, inclusive nos feriados e finais de semana. Você que está entrando na Guarda Municipal, provavelmente vai trabalhar aí no fim de semana. Então, esse RETP, ele serve para você ter essa flexibilidade de horários. Ou seja, o comandante ali, o subcomandante, ele vai te alterar. Se ele precisar de você, o seu plantão já é de dia, se ele precisar de você à noite, ele vai alterar. Se acontecer uma calamidade pública, ele vai te chamar. Se você estiver no plantão, pegar uma ocorrência, ir para a central de flagrantes, você vai ter que permanecer. Você vai ter que trabalhar feriados, fins de semana, época de eleição, época de Natal, época festiva, enfim. Esse adicional é para isso, certo? Não é para você trabalhar a mais. Por isso nós temos os bancos de horas, poderíamos ter hora extra, ainda não temos, mas vamos conseguir, se Deus quiser. Mas esse RETEP é para você ter uma flexibilidade, você poder trabalhar de noite, de dia, de feriado, fim de semana, ser convocado por uma emergência, para um curso, enfim, tem uma série de coisas, certo? Nossa, está muito pequenininho, vou ter que tentar aumentar aqui. Pelo regime de trabalho policial, né, os ocupantes do cargo receberão 20%, ou seja, todo mundo vai receber 20% por esse adicional. O adicional aí, que se trata, olha só a diferença desse adicional para o adicional de risco. Esse adicional RETEP, o RETP, ele constitui base de contribuição previdenciária e ele incorporar-se à remuneração para fins de aposentadoria e auxílio-doença, ou seja, você vai pagar imposto aqui, você vai pagar previdência sobre esse adicional.
porque ele vai para sua aposentadoria e auxílio-doença. Só que ele não vai de uma vez. Você entra na guarda e ele já vai. Ele vai após 120 meses de contribuição, né? Então, a cada mês que você trabalha na GCM, você incorpora um 120 avos, certo? 120 avos, né? Um 120 avos, ou seja, você vai incorporar 1 por 120 a cada mês. Então, você vai demorar 10 anos, né? 120 meses, são 10 anos, para você incorporar tudo isso aqui, para você ganhar ele completo no auxílio doença ou aposentadoria. Por exemplo, eu tenho 12 anos de guarda municipal, já incorporei todo esse auxílio. Então, se eu ficar doente, me afastar, se eu tiver uma fratura, se eu for me aposentar, eu já recebo integralmente, porque já incorporou, certo? E se eu tiver 5 anos, eu vou ter 60, né, barra 120. Então, eu vou receber metade do adicional se eu me ficar doente ou se eu me aposentar. Tranquilo? É isso que tem que se decorar. Aí o adicional de risco, olha como ele é diferente. É um adicional de mais 20%, certo? Vocês que estão aí para prestar guarda municipal vão receber adicional de risco, adicional de trabalho policial, né? Vão ganhar 15 mil por mês, que é isso que ganha o GCM em Rio Preto, né? Vai ter casa em condomínio, BMW. A gente sabe, né? A situação dos guardas municipais aqui de São José do Rio Preto. Então, a gente vai lá receber o adicional de risco, só que olha a diferença, é 20%, igual o outro, né? Sobre a referência que estiver enquadrado, não integrando a remuneração para nenhum efeito previdenciário. Ou seja, você não contribui para a previdência desse adicional, mas também não recebe ele se você ficar doente, se você aposentar, certo? Aqui perde. Não pagou, não recebe, beleza? Essa é a diferença desses dois adicionais aí. Vamos ver a evolução funcional aí na GCM. Então, tá lá. Guarda terceira classe, guarda segunda classe. Tem umas porcentagens aqui, ó. Guarda terceira classe não tem porcentagem. O pessoal entrou, quantos entrar, vai entrar na terceira, certo? Só que para segunda classe tem uma porcentagem, 33%, certo? Então, vai se fazer um cálculo do efetivo da guarda, certo? E aí, só tem vagas para 33% do efetivo para a segunda classe, certo? Então, sei lá, tem 100 guardas. Então, 33 guardas poderão subir para a segunda classe. Esse é o limite, certo? Depois, para a primeira classe, são 18%, para subinspetor, 8%, para inspetor, 4%, certo? Só 4% da guarda vai chegar a inspetor, certo? Essa a porcentagem aqui geral, talvez seja bom decorar um pouco esses números aí, beleza? Agora, você imagina, né? Se o guarda terceira classe ganha 15 mil e tem tudo aquilo que eu falei, imagine o inspetor. Esse está andando de helicóptero, tá? Nem se vê mais, né? Tá morando no Débora Cristina, tá andando de Ferrari, enfim. Vamos lá. O critério para a promoção deverá ser do preenchimento de 8 décimos do total de vagas por merecimento e com avaliação de desempenho de 2/10, 2 décimos por antiguidade, iniciando o processo de promoção pelo critério de merecimento e arredondando para maior, caso seja um número fracionado. Ou seja, quando se tem uma promoção, o critério de merecimento ele é 8 décimos, 8/10. O que significa? Que se 10 pessoas forem subir para a segunda classe, de terceira para a segunda classe, 10 pessoas, 8 pessoas vão subir por merecimento e apenas 2 pessoas irão subir por antiguidade. Beleza? Deu para entender? Se o número for fracionado, quem ganha mais uma promoção é por merecimento. É isso que está dizendo ali, ó. Para maior, seja o caso, seja fracionado, arredonda para maior no merecimento. Artigo 28. Devem ser observados para a promoção o preenchimento
de... Desculpa, sem óculos é brabo. Deve ser observado o interstício mínimo do tempo descrito abaixo. Ou seja, vamos lá. Para os guardas de terceira classe para a segunda, 3 anos. O que é o interstício? Você só vai poder subir de terceira para a segunda quando você cumprir esse tempo necessário, esse interstício, certo? O maior interstício é o de terceira para a segunda classe, que são 3 anos, beleza? Por quê? É só lembrar, quando eu entro na GCM, no serviço público, eu tenho estágio probatório, que é 3 anos. Então, eu só posso subir de classe quando eu tiver 3 anos, né? Os outros, né? Os outros, eles podem ser... Todos os outros são menores, são de 2 anos o interstício. Todos os outros. E sempre vai ter essa questão dos 50%. Aliás, depois eu venho nisso. E aqui a gente pode observar que você tem que obter 50% dos pontos na avaliação de desempenho. Beleza? E aí, você vai ter 5% de adicional sobre a sua referência. Olha aí. Então tá. Guarda a terceira classe para a segunda. Vamos decorar. 3 anos de interstício, tem que esperar 3 anos. Eu tenho que ter no mínimo 50% nos pontos de avaliação. E eu vou ganhar de salário, em pecúnia, 5% a mais. Beleza? 5% a mais. Para os guardas de segunda classe para a primeira, são 2 anos. Como eu disse, todos os outros prazos são 2 anos. E ter obtido 60% dos pontos nas avaliações. E com 15% de aumento no salário, de acordo com a sua referência. Esse adicional é sobre a sua referência. Beleza? Então, segunda para a primeira, 2 anos, 60% na avaliação. Vejam só, quanto mais você sobe na categoria, mais aqui a lei traz que a sua pontuação tem que ser maior. Começa no 50, vai por 60 e assim sucessivamente. 70, e a gente vai vendo. Né? Os 15% ali é o aumento de salário que você vai ter sobre a sua referência. Então, de 5, você vai para 15, no primeira classe. E aí, de primeira classe para subinspetor, o fodão da GCM, todos os subinspetores, né? O subinspetor, aquele que carrega o piano, aquele que tem um intelecto, QI, né? Aquele que é o fodão da Guarda Municipal, ele tem 2 anos para subir, né? Assim como as outras, ter obtido no mínimo 70% de pontuação na avaliação, e o salário vai para 30%, né? Esse aí também está ganhando aí, provavelmente, seus 30 mil por mês, está com os burros na sombra, certo? E, além disso, tá só faltando ali um passo para virar um semideus, que é o inspetor, certo? Vamos lá, continuando. Para os guardas de classe subinspetor e inspetor, de subinspetor para inspetor, 80% da avaliação. Então, começou com 50, 60, 70, 80. Dos pontos possíveis na avaliação de desempenho, com adicional de 50% sobre a sua referência. Pessoal, pelo amor de Deus, estou fazendo brincadeiras, a gente sabe que a gente não ganha tão bem, né? Não vai fazer corte do meu vídeo aqui e postar na rede social falando que os guardas estão ricos desse jeito, que a gente não ganha mais aumento. Só uma brincadeira na aula para descontrair, certo? Mas aqui, voltando aqui ao inspetor, ele tem que ter avaliação 80% e o salário dele vai 50% a mais, certo? Os adicionais que tratam o caput incidem uma única vez de forma não cumulativa, somente no maior, prevalecendo somente o maior percentual. O que está falando aqui? Está falando que o terceira classe, ele ganha 5%, certo? A mais. Ele vai para a segunda classe e ganha 15%. Depois ele vai para 30% e depois ele vai para 50% no inspetor. Porém, não é o somado. Eu não ganho 5, depois mais 15 vou para 20, depois mais 30 e vou para 55 e mais 50, tal. Eu vou só aumentando. Então, se eu estou na terceira para a segunda, na segunda eu vou ganhar 5%. Na primeira classe, que é 15, eu só vou ganhar 10% a mais. E vou ficar com 15. Da primeira para o subinspetor, eu não vou ganhar mais 30, eu vou para 30, então eu ganho 15 a mais. E depois, de 30 para 50, eu não ganho 50 a mais, eu ganho só 20% a mais, beleza? Então, é isso. Vamos ver aqui a hierarquia em antiguidade.
eu trouxe aqui uma mudança na lei, né? Essa é uma mudança que a gente, inclusive, participou dessa mudança na lei, tinha uma confusão, questão de quem era mais antigo. E aí a gente passou, na época, para o secretário de Segurança, que precisava fazer uma mudança, e foi feita. Então, tá aí. Havendo igualdade de classe, ou seja, eu sou primeira classe, o outro também é. Eu sou subinspetor, o outro também é. O inspetor também, o outro também é. Terá precedência, será mais antigo. Quem? Aí a gente vai ver. Número 1. Aquele que estiver maior tempo na classe, na respectiva classe. Ou seja, eu sou subinspetor. Eu tenho um amigo lá que é subinspetor também. Quem é o mais antigo? O primeiro critério é aquele que está mais tempo na classe. Qualquer tempo, tá, pessoal? Se eu subir no dia 12 de setembro de 2024 para subinspetor e o meu amigo subiu no dia 13 de setembro de 2024, o mais antigo na classe sou eu. Esse é o primeiro critério. Então, o mais antigo é quem subiu dia 12 de setembro. Empatados, olha, eu subimos no mesmo dia. Eu subi no dia 12, meu colega também subiu dia 12. Então, qual o subinspetor é mais antigo? Número 2, aquele que esteve há mais tempo na classe anterior e regressando até alcançar a terceira classe. Então, a gente vai ver. Olha, para a primeira classe, quando esses dois subiram, quem subiu primeiro? Ah, subiu no mesmo dia também. Na segunda classe, quem subiu primeiro? Ah, subiu no mesmo dia. Então, aí, chegando lá na terceira classe, não tem como mais ver. Se nenhuma dessas classes, todo mundo subiu igual, né, como acontece, esse caso acontece na guarda, com alguns que subiram no mesmo dia em todas as promoções, aí a gente vai para o terceiro critério. O que tiver obtido melhor classificação ao término de curso de formação. E aí não tem como mais empatar, certo? Por isso que é importante estudar. Para o curso de formação também é importante estudar. Por quê? Se eu estou igualzinho ao meu colega subinspetor, quem vai ser mais antigo? Aquele que tem uma nota maior no curso de formação. Então, se eu estou lá no curso de formação, lá na época que eu prestei, em 2011, 2012, né? Na verdade, o concurso foi em 2010, acabou em 2011. O curso de formação foi em 2012, salvo engano. Foi no começo do ano. Então, quem tirou mais nota lá no curso, quem ficou melhor na classificação, é aquele que é mais antigo. Beleza? Se todos os outros critérios estão empatados. E no caso de quem entra agora? Vocês que vão entrar no concurso, né? Eu tenho certeza disso. Principalmente porque está assistindo a aula do subinspetor Martino. Bom, quem entrar no concurso não vai ter diferença de tempo na classe, né? Então, a nota de curso de formação vai definir quem é mais antigo. Simples assim. Passando aí a 331, lá a gente toquei em alguns pontos pertinentes. Vocês têm que estudar o resto da lei aí, por conta. Infelizmente, a gente tem um tempo curto aqui. E a gente vai para os crimes contra a administração pública. Eu trouxe alguns que devem cair na prova aí. Sempre lembrando que nós tivemos algum tempo para estudar, né? O edital trouxe muitas matérias. Então, é um edital bem longo até, trouxe muitas matérias, mais do que os outros concursos que teve, mais difícil, mais matérias. Então, exige um estudo já de um tempo, né? Mas vamos lá, vamos fazer o possível até nessa última largada, nessa última reta final. Peculato. Artigo 312 lá. Apropriar-se funcionário público de dinheiro ou valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular que tem posse, em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pessoal, esse crime é meio que um furto, né? Um furto do funcionário público. Ele está se apropriando, por ser funcionário público, ele está se apropriando de um dinheiro, de um móvel, de um bem imóvel, de valor, né? E essa coisa pode ser pública ou particular. O que interessa é ele ter a posse em razão do cargo, certo? Você desviar alguma coisa, um produto, um dinheiro, né? Em proveito próprio ou de outro. Se você desviou dinheiro, furtou dinheiro e deu para alguém, isso não interessa. Se você estava na sua função pública, né? Você usou da sua função pública para fazer isso, é crime de peculato, beleza? Reclusão de 2 a 12 anos. Aplique-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha a posse do dinheiro, né?
valor ou bem, subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Como assim? Então, mesmo que eu não tenha a posse do dinheiro do bem, né, eu, valendo da facilidade de eu ser funcionário público, eu consigo fazer uma manobra, eu concorro na mesma pena. Corrupção passiva, está aqui, a gente precisa prestar atenção nisso, essa pegadinha. Corrupção passiva, ele é um crime cometido contra a administração pública por funcionário, olha só. Nós vamos ver a corrupção ativa lá na frente, mas a corrupção passiva ela é um crime que o funcionário comete. E apesar dessa palavra passiva, que parece que é só receber, eu sou passivo, eu recebo, ela tem também um outro verbo aqui, solicitar. Então, solicitar, deixa eu aumentar minha cara aqui, que já está me dando zonzura. Solicitar ou receber, né, para você ou para o trem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Só um minuto que eu vou ter que pegar meu óculos. E aí, agora eu fiquei com mais cara de professor, mais intelectual. Bom, vamos lá. Solicitar ou receber para si ou para o trem, direto ou indiretamente, né? O que é essa corrupção passiva? É eu solicitar, eu como funcionário, como guarda, né? Tô lá, parei um veículo, eu falo, olha, você pode me dar um dinheiro aí para eu te liberar, certo? É mais ou menos isso, né? Ou quando alguém me oferece, ô, seu guarda, libera aí, vou te dar uns 50 conto aqui, certo? Então, se eu solicitei ou se eu recebi, né, para mim ou para outra pessoa, direta ou indiretamente, certo? Você está cometendo esse crime aqui de corrupção passiva, certo? Ainda que fora da função antes de assumi-la, veja só. Mas em razão dela tem vantagem indevida. Ou aceita tal promessa. Olha só o que diz aqui. Ainda que fora da função ou antes de assumi-la. Então, se eu já passei no concurso, já estou tudo certo, eu estou para assumir, né? Ali, na boca do gol para assumir, eu já vou usar da minha função, olha, eu já passei no concurso da guarda, você tem que me dar um desconto, eu estou solicitando uma vantagem, né? Ou aceitando essa promessa, né? Então, já configura. A pena é aumentada de 1/3, se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar o ato de ofício, ou pratica infringindo o dever funcional. Ou seja, o negócio da multa, né? Se eu, além de eu receber, né, solicitar ou receber o dinheiro, a vantagem para não fazer uma coisa, eu retardo, eu deixo de praticar. Realmente, eu não faço a multa que eu deveria fazer. Então, aquela outra, só o fato de solicitar ou receber, já estou no crime, né? Se eu ainda deixar de fazer alguma coisa que eu era obrigado a fazer, eu retardar ou deixar de praticar, eu ainda vou, né, ter uma pena aumentada de 1/3. Se o funcionário, no parágrafo 2º, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Beleza? Tem esses detalhes aí. Prevaricação, artigo 319. Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Essa tal da prevaricação, é que todo mundo fala, oh, meu Deus, o cara está prevaricando, não viu, não fez tal coisa, ele era obrigado a fazer. Está muito ligado a isso, né? Eu estou retardando, deixando de fazer uma coisa que eu tinha que fazer. Eu vi um crime e passei reto, não fiz a minha função. Eu tinha que fazer tal coisa e retardei, não fiz. Deixei de fazer, né? Fiquei demorando, embaçando, certo? Então, quando eu tenho a obrigação de fazer um ato de ofício, é uma obrigação de fazer do funcionário. Do médico é salvar uma pessoa, do professor é dar aula, do guarda é fazer uma prisão, enfim, diversas funções que nós temos de ofício. Se a gente deixa de fazer ou retarda, nós estamos prevaricando. Porém, tem um detalhe aí. Tem que ser para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Certo? Tem essa questão. Eu tenho que
não estar fazendo porque eu tenho um interesse nisso, ou um sentimento pessoal. Um sentimento de, eu não quero fazer porque eu me sinto mal, eu não quero fazer porque é meu amigo, eu não quero fazer porque eu vou me prejudicar alguma coisa na minha vida particular. Enfim, dá para dar muitos exemplos aqui, mas tem que ter esse detalhe. Por isso que é difícil um pouco até de provar, né? É um pouco subjetivo essa parte. Concussão é muito parecido com a corrupção passiva, só que tem o verbo exigir, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, fora, ainda que fora da função, antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, né? Então, o pessoal me conhece como guarda, né? Por que fala fora da função? E eu saio, mas eu ainda me valho do meu conhecimento, das pessoas conhecerem que eu sou guarda, né? Ou eu estou afastado, licenciado por algum motivo, e aí eu consigo obter vantagem por causa disso aí. Então, e tem essa questão do exigir. Quando eu exijo, né, não é solicitar ou receber, eu falo, você tem que me dar dinheiro, senão eu não te libero. Senão você vai estar preso. Isso é uma exigência, diferente de solicitação. Acho que deu para entender, né? Crimes contra a administração pública do particular contra a administração pública. Agora não é o funcionário que comete, é o particular. Vamos ver. Resistência, artigo 329. Eu me opor à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário. O que é isso, pessoal? Para ficar claro, a gente vai trazer algumas coisas parecidas aqui, ó. Resistência, desobediência, desacato. A resistência é quando um funcionário me dá uma ordem, né, um ato legal, e eu, mediante violência ou ameaça, eu não cumpro. O guarda municipal vara pro cara, sai, você tem que sair da UBS porque já fechou, e eu não saio. Ou o funcionário público ali, o guarda municipal, ele vê um crime, né, vê um furto, um tráfico de drogas, aborda essa pessoa e fala, você está preso. Você está preso, eu vou te algemar, vou levar para a delegacia, certo? E essa pessoa fala, não, eu não vou, eu não aceito, eu não vou. Né? E esse ato é legal, é pertinente. A pessoa estava cometendo crime, o guarda municipal, o policial está fazendo o seu serviço, e a pessoa resiste. O que é resistir? Resistir é você lutar, desferir socos, chutes, fazer força, evitar o algemamento, segurar um poste, ou coisas mais graves, ou sacar uma faca, atirar contra o policial, tudo isso engloba o crime de resistência. Pô, eu falei que eu não vou ser preso não, e jogo para cima do polícia. Disparo minha arma de fogo, minha metranca, minha metralha, minha matraca, certo? Estou cometendo crime de resistência. Beleza? Então, sempre nesse sentido de não deixar um funcionário fazer o seu ato legal. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo à correspondência à violência. Então, pessoal, a resistência ele acumula com outros crimes. Se eu estou roubando, estou armado, certo? Eu estou cometendo um crime de roubo. Aí eu resisto, eu atiro no policial para não ser preso. Ou eu ameaço, lembrando que tem a questão da ameaça. Eu não necessariamente preciso atirar. Eu posso falar, se você vier para cima, eu vou atirar em você. Você não põe algema em mim, senão eu vou te dar um soco. Isso já é resistência. Então, e ela é acumulativa. Se eu realmente der um soco no policial, se eu realmente atirar no policial, der uma facada, eu vou responder uma tentativa de homicídio, eu vou responder uma lesão corporal, eu vou responder o crime que eu estou cometendo e eu vou responder mais a resistência, certo? Isso acumula. Desobediência. Desobedecer a ordem legal. Essa é muito simples. Um funcionário público te dá uma ordem, saia daqui, você não pode ficar nesse local agora. O local está fechado, certo? Não pode transitar de bicicleta na orla da represa. A pessoa desobedece, né? Ou você está preso e a pessoa fala, não, você não vai me prender. Põe a mão na cabeça e a pessoa não coloca. Isso é desobedecer uma ordem legal do funcionário público, certo? Eu posso aqui citar muitas, né? Mas é um crime aí leve, detenção de 15 dias a 6 meses, é desobedecer uma ordem legal, simples assim. O desacato
ele é desacatar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Então, é desacatar o funcionário, guarda que está trabalhando lá, e chamar ele, por exemplo, ô guardinha, seu guardinha de merda, seu filho da puta, enfim, desculpa aí o palavreado, pessoal que está assistindo a aula, né? Mas é assim, você desacatar está muito ligado a essa injúria, né? Você, no crime comum, você falar, xingar uma pessoa seria injúria. No caso aqui, se tiver relação com o exercício da função, né, ou em razão dela, né, você comete o crime de desacato, certo? Então ficou claro? Desobedecer é uma coisa, desacatar é xingar, geralmente é outra, e a resistir é usar de violência ou ameaça, é outra. Corrupção ativa. Lembra da corrupção passiva? Agora, passiva. Ativa não. Passiva, agora estamos indo para ativa. Essa, quem comete, é o particular com o funcionário público. Olha lá. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público. Então, a pessoa que está oferecendo dinheiro, né, para não ser multado, para ter a sua obra, não ter a sua obra embargada, para ter um alvará, para furar uma fila de alguma coisa, isso não acontece no Brasil, só na Suíça, na França, na África, no Camboja, isso não acontece no Brasil, né, de oferecer uma vantagem para o agente público, para a Receita Federal, seja para qualquer órgão aí, para obter vantagem, né? Furar uma fila, seja qualquer coisa, qualquer promessa de vantagem, né? Não precisa nem ser só a vantagem, só uma promessa já serve. Ou retardar, e para omitir, para retardar um ato de ofício, tudo isso cai aqui na corrupção ativa. E a pena é aumentada 1/3, se em razão da promessa o funcionário retarda ou omite o ato de ofício. É a mesma coisa lá que a gente viu, que a pena é aumentada de 1/3, né, quando aquilo que você tentou, você pagou, prometeu a vantagem, prometeu pagar alguma coisa para aquele funcionário, realmente aconteceu. Aquele funcionário foi lá e deixou de te multar, deixou de fazer o que ele tinha que fazer, retardou ou não cumpriu, omitiu, e funcionou a sua corrupção ativa, então aumenta a pena aí. Descaminho, iludir em toda ou parte pagamento direto de imposto devido pela entrada ou pela saída pelo consumo de mercadoria. Então, pessoal, eu trouxe aqui a diferença de descaminho e contrabando, que são crimes parecidos. Quando alguém vai lá para o Paraguai, buscar uma muamba lá, buscar um celular, um iPhone de última categoria, um videogame, né? Nós não jogamos videogame, mas tem gente que joga, né? A gente só estuda para o concurso da Guarda Municipal. Mas, assim, quem busca perfume, né, lá importado no Paraguai, né? Então, essas pessoas, se elas trouxerem, sem pagar imposto, por exemplo, se elas trouxerem um valor a mais, né? Tem lá, sei lá, pode trazer 200, 300 dólares, você traz 500 dólares em mercadoria e não paga imposto, você esconde, você tenta burlar o sistema, você está cometendo um descaminho. Isso quando você está trazendo um produto legal, só está deixando de pagar imposto, certo? Isso é um descaminho. E o contrabando é importar ou exportar mercadoria proibida. Então, se você está lá, pode trazer arma do Paraguai para cá, pode trazer droga, pode trazer mercadoria, apesar que a droga vai cair no tráfico, mas o contrabando de mercadoria ilegal, anabolizantes, né? Quase não tem gente tomando anabolizante hoje em dia. Então, o contrabando ele vai se tratar de produtos ilegais, não só que você não pagou imposto, certo? Voltando aqui no meu rosto. E aí, vamos chegando quase ao final, estamos passando pela parte do Código de Processo Penal. O artigo 301, qualquer do povo poderá, e as autoridades e policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Eu trouxe alguns artigos do Código de Processo Penal que tratam muito do assunto do nosso serviço. E aí pode ser que caia na prova, certo? Então, o que está falando aqui? Quando alguém comete um crime em flagrante, certo? Está em flagrante delito, qualquer um do povo pode prender. Olha só.
Se qualquer um do povo pode, imagine a guarda municipal. Qualquer um do povo pode prender em flagrante, né? E os seus agentes, olha lá, os policiais e seus agentes deverão, né? Um policial não pode ver um crime acontecendo, um flagrante, e não prender. Ele tem o dever. Agora, o paisano, o cidadão comum, ele pode prender, se ele conseguir, se ele quiser se arriscar, certo? Então é isso. 302. Considera flagrante delito. Vamos ver o que é flagrante? Quem está cometendo infração penal. Ou seja, flagrante quem está cometendo. Estou roubando, estou furtando, estou traficando ali na hora. Estou cometendo a infração. Quem acaba de cometer. Eu ainda estou em flagrante, mesmo que eu subtraí um objeto de alguém, furtei. Acabei de cometer o crime, né? Saí um pouquinho, mas acabei de cometer. Então, também é flagrante delito. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir-se autor da infração. Opa, o indivíduo foi furtado, subtraiu. Um policial viu, correu atrás, perseguiu, certo? Ou o próprio indivíduo que foi furtado, viu a sua bolsa sendo furtada, correu atrás. Ou um terceiro, qualquer um, correu atrás, continua a perseguição. Ah, mas demorou 3 horas essa perseguição, não interessa. Continua a perseguição, né? E pegou o indivíduo depois, continua sendo flagrante, certo? Tem que ser uma situação que faça presumir o autor da infração, né? Não é olha, furtou, eu não vi direito quem foi, corri atrás de qualquer um, né? Não é bem assim. Na quarta hipótese, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, aconteceu um crime aqui, na rua Pedro Amaral, ali na rodoviária, certo? O pessoal fala, olha, indivíduo branco, com boné vermelho, uma camiseta branca, me furtou, correu aqui para a rua Antônio de Godói, subiu essa rua. A polícia vai atrás, vai fazer um patrulhamento e encontra lá o indivíduo com o celular, com a bolsa que havia sido furtada daquela vítima. Aquela vítima tem nota fiscal, tem todas, né, para provar que aquele objeto é dela. Logo após o crime, você acha a pessoa com esses objetos. Uma pessoa que supostamente roubou, né, estava armada, estava com uma faca. Já são mais provas. Se a pessoa está cometendo o crime, né, está em flagrante ali, acabou de cometer o crime, está com o objeto furtado, roubado, está com a arma do crime, né, enfim, papéis que presumem ser o autor da infração, então também está em flagrante delito. Ok? Ficou claro? Artigo 244. Também tem muito a ver com o nosso serviço. A busca pessoal independerá de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam um corpo de delito ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. O que está falando aqui? Que pode confundir aí na prova. Olha, a busca pessoal, ela não dependerá, certo? Só se perguntar lá, a busca pessoal dependerá de mandado? Não. Quando eu vou abordar alguém na rua, eu sou policial, eu falo, mão na cabeça, vou fazer uma revista em você. Eu preciso de mandado judicial? Preciso de uma ordem do juiz? Já pensou se todo policial precisar de uma ordem do juiz para poder abordar alguém? Né? Então, não faz sentido. Não vai descobrir crime nenhum, não vai dar flagrante em ninguém. Né? As pessoas vão ser roubadas e eu não vou poder abordar ninguém, porque eu não posso. Né? Então, independe de mandado, no caso de prisão. Ou seja, se eu prendi alguém por algum crime, obviamente eu posso revistar essa pessoa. E quando houver fundada suspeita é um motivo para eu fazer essa abordagem. Eu não posso simplesmente olhar para alguém na rua e falar, gostei da cara desse cara, esse cara tem meio cara de bandido, vou abordar ele. Não, eu tenho que ter uma fundada suspeita. O que é fundada suspeita? Atitudes que demonstrem alguma coisa que ele está cometendo um crime. Olha, essa pessoa, eu vi um volume na cintura, essa pessoa, quando eu cheguei perto, ela correu, ela ficou nervosa, ela desviou o caminho dela, ela... bom, tem N motivos aí, né, de fundada suspeita, mas
ela estava com as roupas parecidas com a denúncia que nós recebemos. Enfim, tem um motivo para eu abordar, uma fundada suspeita para eu fazer essa abordagem, né? Eu senti cheiro de droga que essa pessoa poderia estar usando, enfim, muitas coisas. E aí, fala que a mesma coisa acontece quando num curso da busca domiciliar. Eu não preciso de mandado quando em flagrante delito. Eu posso entrar na casa de uma pessoa no flagrante delito? Vamos lembrar da Constituição. Em flagrante delito, sim. E para fazer uma busca domiciliar? Também não preciso de mandado. Beleza? É isso que está falando aqui. E aí vamos passar para a súmula vinculante número 11 do STF, que trata de uso de algemas. Uso de algema no Brasil é permitido? Isso aí é uma pergunta que sempre cai, sempre é falada no IAP. Como muitas pessoas são algemadas no dia a dia, a gente pensa que é permitido, mas na verdade não. A algema ela é usada sempre como uma exceção. Eu só posso algemar uma pessoa por alguns motivos, salvo por alguns motivos. Então, olha lá, só é ilícito o uso de algemas, só é ilícito o uso de algemas. O que é ilícito? É uma coisa legal, uma coisa que pode. Só é ilícito o uso de algemas em caso de resistência. Lembra do crime de resistência? Se eu estou lá, vou prender um indivíduo por um crime, e esse cara começa a se debater, começa a socar, começa a esfaquear, começa a atirar, eu posso usar algema nele, não posso? Sim. Motivo número 1, resistência. Fundado receio de fuga. Opa, eu acho que esse cara aí vai correr. Eu já tive que correr atrás dele uma vez, porque quando ele viu a viatura, ele correu. Então, suspeito que ele vai correr. Eu tenho um receio de fuga. Então, eu vou colocar algema nele, porque eu tenho receio de fuga. Então, perigo à integridade física própria ou alheia. Pô, esse indivíduo tá bêbado, ou tá sob transtorno psicomotor, psicológico, devia estar se batendo, né? Ele está pondo em risco a integridade dele própria, ou de alguém, de um terceiro, do própria guarnição, né, policial. Ele não está bem, ele está agressivo, ele está transtornado. Isso é um exemplo que você pode colocar algema em alguém, para manter a integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, certo? Então, isso aí sempre tem que ser justificado por escrito. Olha lá. Sempre justificado por escrito. Algemei, tem que colocar lá no meu BO. Algemei o indivíduo porque ele estava resistindo, porque ele estava, possivelmente ele poderia fugir, porque ele estava causando perigo à integridade física de alguém, certo? E aí, ó, se você descumprir qualquer dessas regras, olha lá, você pode estar sob pena de responsabilidade disciplinar, ou seja, administrativa. Você pode ser punido disciplinarmente lá na sua instituição, pela corregedoria. Você pode ser punido civilmente, né? Ou seja, tem que pagar uma indenização, e penalmente, você pode estar cometendo um crime de abuso de autoridade, de tortura, dependendo do caso. Pô, algemei o cara para judiar dele, para tirar uma informação, né? Para torturar, para bater, para humilhar. Então, tá aí. Também você pode responder o crime, né? Além de ter que pagar a indenização. E além de tudo, olha lá, causar a nulidade da prisão. Putz, eu algemei o cara e não coloquei por escrito que eu algemei. O advogado pega essa prisão e vai falar, opa, tem que soltar o réu. Ah, mas ele matou. Não, mas tem que soltar o réu porque você algemou o indivíduo, não colocou por escrito porque algemou e se algemou. Então, olha só como é grave isso, como é importante, né? Então, disso que se trata essa súmula vinculante. E ela não exclui a responsabilidade civil do Estado, ou seja, esse indivíduo ainda vai poder pedir uma indenização do Estado, certo? Pela humilhação, por ficar algemado um tempão, pelos machucados na mão, se foi de uma forma errada, por vários motivos. Né, já aconteceu casos de uma pessoa ter um nome igual a outra, de ser confundida com o criminoso porque tinha um nome igual, foi algemada, passou por vexame, uma situação vexatória, e teve que receber a indenização do Estado. Por quê? Tá aí. Foi um erro do Estado e vai ter que pagar a indenização pelo uso de algema indevido. Certo? Pessoal, finalizando essa segunda parte, agradecer a vocês todos que estão acompanhando o canal.
Lembrando que nós temos aqui podcasts, muitos conteúdos, vamos ter mais conteúdos sobre o concurso da guarda, ainda temos muitas fases, depois do escrito nós temos a fase do TAF, físico, psicológico, vamos procurar mandar aí um vídeo em breve do TAF, dos exercícios, como é que faz, como é que não faz, enfim, diversos conteúdos que vão ocorrer aqui na nossa página Márcio Martino, Poliscast, enfim, tá aí para você adicionar e se inscrever. Também estou no Instagram, no TikTok, como Márcio Martino, beleza? Agradeço a todos aí, lembrando que essa é a segunda parte da aula, para você ver mais um pouco, você tem que acionar lá a primeira parte, que também está no meu canal, e continua seguindo, porque a gente vai sempre postar os conteúdos aí. Muito obrigado e até a próxima.